Graça e paz. Mais uma vez, mais um vídeo para nossa edificação, para o nosso fortalecimento na fé, com base na palavra de Deus, que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero, neste vídeo, meditar com vocês em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1, que lemos assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Este é o texto que nós vamos estar trabalhando neste vídeo. Quero chamar a sua atenção primeiro para o fato de que esse texto diz assim: Amados, não creiais em qualquer espírito, porque esse espírito que está sendo dito aqui, ele está com letra minúscula, e todo espírito na Bíblia com letra minúscula se refere ao espírito do homem ou de Satanás, mas espírito com letra maiúscula é acerca do Senhor nosso Deus e de todo que confessa que Jesus veio em carne. Mas eu quero chamar a sua atenção neste vídeo para o verso de número 2, que diz assim: deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu pensava que a gente poderia reconhecer o Espírito de Deus por estar em comunhão, por a gente falar, por a gente crer. Mas olha o que saltou para mim de gostoso, de novo, maravilhoso. Não é assim que se ouve, não é assim que se entende o Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz assim, deste modo, quer dizer, só desta forma, só desta maneira como eu estou dizendo, só desta forma como eu estou revelando para vocês. Desta forma é que vocês vão poder reconhecer o Espírito de Deus. Ah, que coisa linda! Quando eu vi isso aqui, foi uma vibração tão grande como está vindo de novo dentro de mim agora, porque, veja bem, eu tenho que saber quando é o Espírito de Deus ou não. Mas engraçado, como é que eu vou saber? A palavra diz: não dando ouvido a qualquer espírito. E o que está acontecendo no dia de hoje? É tanto espírito do homem como do Satanás falando tanta coisa, confundindo, criando um pavor, um pânico, uma hora uma coisa, outra hora outra, e as pessoas não sabem o que está certo, o que está errado, o que deve crer, no que não se deve crer. Está uma coisa que na verdade é um espírito mesmo, espírito de confusão, espírito que quer atordoar, espírito que quer
fazer a pessoa ficar agoniada. Olha, Deus é tão lindo que sabia que nós íamos viver esse período de pandemia. É tanta gente falando, é tanta gente anunciando, é tanta gente perdendo o cargo, porque deu ouvido ao OMS, não deu ouvido ao OMS, porque a OMS reconheceu, a OMS deixou de reconhecer. Agora, olha o que a palavra dele está dizendo: não deis ouvido. Se dermos ouvido, não vamos reconhecer o Espírito de Deus. E do que eu preciso? Eu preciso do Espírito de Deus. Por causa de quê? Porque o Espírito de Deus, ele vai falar para mim o que é que eu tenho que ouvir. Aí a gente fica pensando assim, ele vai falar isso, aquilo, aquilo. Não, ele vai ficar igual aos outros. E ele nunca foi igual aos outros, ele sempre foi o Senhor soberano. Aí a Bíblia vai me dizer desta maneira: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus não vai dizer, ouça isso, ouça aquilo, não. Deus simplesmente vai dizer, maior é o que está em você. Uma vez que maior é o que está em você, o que você precisa ouvir mais? O que você tem que saber mais? Por mais que diga qualquer coisa, você diz, não, maior é o que está em mim. Por mais que diga que não é, você vai dizer, maior é o que está em mim. Por mais que falem verdade, mentira, confusão, você não vai precisar destas coisas. Você vai precisar somente de uma: saber que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E por que o Senhor diz assim, aquele que está no mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então não tem nada para ouvir, não tem nada para poder ficar apavorado, não tem nada para poder entrar em pânico, viver com medo, e sim viver desta graça maravilhosa, que é saber que quem hoje resolveu vir fazer morada, habitar dentro de mim, foi o Senhor nosso Deus, para informar-me, deixar-me ciente de que maior é Ele diante de qualquer crise, pandemia, diante de qualquer dificuldade, adversidade, diante de qualquer situação. Por isso, como o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver, nós também estamos aprendendo a viver. Estamos em crise, mas estamos sabendo vencer. De que maneira? Sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Dessa maneira, eu abençoo você, sua casa, eu abençoo o seu dia a dia, abençoo a tua vida espiritual, abençoo a tua vida secular. Eu quero ver você vencendo qualquer coisa por entender que maior é aquele que está em você, capaz de falar o que você precisa saber, capaz de resolver o que você precisa que ele resolva, capaz de lhe prover aquilo que você necessita. Que Deus te abençoe. Até o próximo.